estamos de volta com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência, aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Nosso tema de hoje, Formas Pensamento, é o nosso 7º programa da nossa série falando sobre as criações mentais. Sebastião, então dando continuidade aqui ao nosso estudo, tem uma pergunta. No dia a dia, muitas vezes fazemos coisas corriqueiras, até como se a gente estivesse no modo piloto automático, né? Quando isso acontece, o pensamento ele está deslocado da ação e o espírito ausente? Vamos retomar bem na câmera lenta. O que é o espírito? A consciência, o ser total. Então, ele é onisciente, onipresente e onipotente em relação à sua própria criação. Ele tem os mesmos poderes do Deus cósmico, como o espírito Kinema, na obra A Gênese, no capítulo 2, no item 27, Allan Kardec anotou essa psicografia do Camilo Flammarion. Então, assim como Deus está presente em todas as coisas, o espírito está presente em todas as suas criações. Assim como nós fazemos um monte de besteira, Deus, sendo o criador de tudo, deixa a gente fazer as aparentes criancices, sabendo que aquelas criancices são necessárias para o nosso amadurecimento para o futuro. Então o Espírito permite que assim seja, como se ele estivesse ausente, mas não está. Muitas pessoas falam, Deus esqueceu de mim. Só pode, porque veja lá, eu peço, não acontece nada, porque eu quero pronto. Eu quero a conta bancária recheada, mas não quero trabalho, não quero colocar a mão na massa. E não vem o que eu estou pedindo, porque eu peço alegria, ele me dá os motivos, me dá as oportunidades para que eu construa a alegria. Eu peço a saúde assim, da mesma forma. Mas não tem pronto. Eu preciso exercitar esses potenciais. Então o espírito não está ausente, porque a alma, ou melhor, o pensamento é a alma do espírito. Ele vive pelo pensamento. E por mais que não percebamos esse pensamento atuante, ele existe. Porque cada célula tem uma consciência, tem uma mente em miniatura, tem um cérebro, ou seja, ela é um universo em miniatura e principalmente uma cópia perfeita do nosso próprio corpo. Então, tudo que existe no universo mais amplo, o universo espírito, existe na mesma parte. Vamos dar outro exemplo que a ciência encontrou há um tempo atrás. O coração, por exemplo, tem um sistema nervoso, um cérebro para ele, como se ele fosse um ser dentro do ser, porque é o elemental que está gerenciando esse órgão, ele tem, até certo ponto, uma autonomia, e já se identifica hoje decisões tomadas pelo coração que não passa pelo cérebro. Então, chegou naquele setor, aquela autoridade pelo setor, ele tem capacidade para gerir a situação, a autonomia, e tomar aquela decisão a benefício da harmonia do todo. Até porque se o coração parar de bater, o corpo morre. O cérebro pode parar de funcionar, o corpo ainda não morre. Mas se o coração tomar a decisão, não vou bater mais, não só ele morre, o corpo inteiro e o cérebro também. Mas o cérebro, ou o elemental governante do cérebro, estou fora, vou sair, né, dessa espaçonave. O corpo vai continuar com as suas forças vitais, ele não tem agora movimentos voluntários, mas involuntários, mas retomando a atitude ou reconsiderando o condutor da espaçonave, está ali a máquina em condição de ser operada. Mas o espírito está presente, só que ele permite cada região do corpo, às vezes, fazer a atuação ou a situação que precisa ser feita naquela experiência, atuar por si mesmo ou até certo ponto, como se estivesse com vontade própria. Por exemplo, um átomo tem toda a liberdade de fazer certos movimentos dentro de uma molécula. Ele tem leis que regem os elementos subatômicos para que eles estejam em harmonia, para que ele continue com a forma átomo, e ao mesmo tempo ele pode fazer várias coisas dentro da molécula, desde que não desrespeite a lei que gerencia a molécula. Porque se ele desrespeitar as leis, ela começa a perturbar-se. E é melhor que ele saia do cenário para não perder a forma dessa estrutura mais ampla e ele pode se comprometer. Porque no futuro ele próprio pode fazer parte da consciência da gerência de uma molécula e quem hoje obedece, amanhã será obedecido. E assim sucessivamente. Nossa, muito interessante sabermos de como todo esse funcionamento, né?
Ok, então vamos para a nossa próxima leitura, pode ser? Pode ser. Então, página 301 ainda. Aqui está na citação de O Problema do Ser, do Destino da Dor, Leon Denis. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil, de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade, indignidade. Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece. Ok, então tudo isso também partindo desse princípio das formas pensamento, dessa junção, dessa fórmula vontade mais pensamento mais matéria mental. Exatamente. E se pegarmos mais alguma coisa de Leon Denis, antes, não sei se na sua edição está, mas a sua já é a quarta, né? Também vai estar. Então vamos ler na íntegra a citação. Tá. Puxa um pouquinho mais para trás. O pensamento é criador. Ponto. É criador. Nós já vimos o poder do pensamento, etc. Agora vamos de novo. Não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Então veja o tamanho disso. Então nós temos em nossas mãos as oportunidades a cada segundo, porque em média 95 mil pensamentos são elaborados a cada 24 horas, segundo Joana de Ângeles. Isso está lá muito claro na obra Atitudes Renovadas. Agora resta saber, esses 95 mil pensamentos são meus filhos? São minhas expressões como consciência? Ou são seres que entraram no meu universo à semelhança do alerta do Espírito da Verdade registrado por Allan Kardec na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando ele interroga: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos? Muito mais do que supondes. Na maioria das vezes, são eles que vos conduzem. Agora, de quais espíritos estavam falando? Porque quando nós lemos na obra de André Luiz, o instrutor Alexandre, na obra Missionários da Luz, afirmando das criações vampirizadoras, das larvas, dos vibriões psíquicos, que se tornam agentes que drenam as forças vitais dos seres humanos. E naquele momento, ele perguntou: esses elementos, esses vampiros, vêm de fora, perturbando a nossa mente? Ele falou: não. Nós os criamos e fazemos parcerias com os de fora. Então nós percebemos que nós temos o poder criador de fato, podemos criar ideias de bem ou de mal, como você leu com André Luiz, com a ministra veneranda em nosso lar, só que uma vez criando essas ideias de bem ou de mal, nós somos obrigados pela lei a manter e nutrir a nossa criação, porque nós não podemos expulsar. Enquanto eu não decidir por modificar a minha criação, eu preciso alimentar o que eu estou criando. E não é só isso. Uma vez criada a ideia de bem ou de mal, ela dá ela dá origem a uma geração incontável de ideias, como um vírus que vai duplicando-se no interior de uma célula desguarnecida. Então, a partir do momento que eu percebo que estas ideias, que esses pensamentos vão somatizando, que essas ideias vão proliferando, que esses conteúdos psíquico-emocionais estão me perturbando, eu decido por recriar a minha própria criação. Do contrário, esta criação, conforme André Luiz em outra obra, mais exatamente na obra Missionários da Luz, para ser mais exato, na mesma obra que eu estou citando, Missionários da Luz, eu também citei Missionários da Luz, e eu posso ficar aprisionado na minha própria criação. Porque ele narra que uma vez criada essa ideia, essa vida psíquica, ela quer viver sua vida. Ela não quer mais me obedecer, porque eu criei essa personagem para uma intenção. Eu tive uma intenção quando eu a criei. Se foi para criticar ou julgar você, ela quer fazer aquilo. E ela está gostando daquilo de criar intrigas, de fazer fofocas, disso ou daquilo.
E quando eu convido ela à mudança, se eu não tiver uma proposta harmoniosa que convence de fato que o meu pensar não seja diferente do meu sentir, que o meu falar não seja diferente do meu agir, eu não consigo mais dominá-la. Por isso, agora é ela que me conduz. E até se eu tenho, diante de um pensamento como esse, se eu quero de alguma maneira convidá-la a agir de uma outra forma, mas se no meu dia a dia eu ainda continuo tendo comportamentos que são de rebeldia, digamos assim, eu não vou convencer que essa parte ela me ouça e que realmente atenda a essa nova proposta, né? Exatamente. Mas isso nós vamos minuciar daqui a pouco. Ok, então eu acho que a gente poderia falar um pouco mais Então vamos, sobre, pelo menos resumidamente, ainda entrando um pouquinho mais nessa questão. Então vamos ler o restante do parágrafo. Modelamos nossa Nossa alma. alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Dá uma pausa aqui. Então vamos bem devagarzinho. Então modelamos nossa alma e o seu invólucro, pelo espírito, até certo ponto o corpo físico, com os nossos pensamentos, expressões da nossa consciência. Esses pensamentos produzem formas, que é o que nós estamos falando das formas pensamentos, imagens, a tela mental, que se imprime essas imagens, essas formas, na matéria sutil, que são os elementais, os princípios inteligentes, a bioenergia, a matéria mental, várias outras frequências do fluido cósmico ou da matéria elementar ou de outras instâncias que nós estamos atraindo. Tá, e essa questão do modelamos nossa alma, então, também entra nessa questão. Exato. Agora, a alma no sentido do conjunto, da parte mental, da parte consciencial que está encarnada, do universo perispiritual, do universo biológico. Então, todo esse conjunto de vidas que está a serviço do espírito imortal para atuar nesse cenário. Ok. Então, assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou criadas austeras. por nós ou atraídas pelas parcerias, pelos convites, pela postura. Tá, e aí aqui vai escorrendo um pouco mais. Talvez isso a gente, então, deixe para o nosso próximo bloco, para a gente aprofundar um pouco mais aqui. Deixar porque ele fala num dado momento, também nessa lição, que mediante a vibração de um pensamento, de uma palavra, nós repulsamos ou atraímos o conteúdo semelhante. Ok. Então, estamos aqui falando que o pensamento é criador, falando dessas formas de pensamento. Então, aqui fica um convite para que você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, se quiser também fazer parte de um grande pensamento, né, em prol de uma causa nobre, Clube Amigos da Boa Nova, é só você ligar para 0800 12 18 38 e também tornar-se um sócio. Vamos agora então para um rápido intervalo e já voltamos. Continue conosco.